Mais uma vez estamos aqui a fim de que possamos estudar o livro Os Mensageiros. Então vamos iniciar o nosso estudo com a nossa oração. Senhor Jesus, nos envolva com a tua paz, que o teu reino de esperança possa ser sentido por cada um de nós. Envolva aqueles que se encontram na enfermidade do corpo e da alma. Fique sempre conosco, Mestre amado. Graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos do livro Os Mensageiros. Então, vamos para o primeiro slide. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós iremos estudar hoje, amigos, o capítulo 29, de nome Notícias Interessantes. André Luiz encontra-se na vida espiritual na colônia Campo da Paz, em que ele está dialogando com Cecília, uma irmã desencarnada, originária desta colônia Campo da Paz, e ela está esclarecendo, elucidando a respeito dos assuntos dos irmãos enfermos, e André Luiz está aprendendo com esta irmã a respeito da dor, do sofrimento, em que esta colônia desenvolve um trabalho extraordinário de sacrifício, de fraternidade perante os irmãos daquela região do umbral. Então vamos estudar, amigos. Tela seguinte. Estamos na página 2, temas do capítulo. André Luiz está acompanhando as verdades da vida espiritual através de uma nova personagem, chamada Cecília, em que ela vai apresentar alguns conteúdos, isto é, a realidade da vida, que é o primeiro item, e conhecimento espiritual, que é o segundo item, referente à página 2, temas do capítulo. E André Luiz, ao ouvir os esclarecimentos de Cecília, esta originária da colônia Campo da Paz, já desencarnada naturalmente, e ela está explicando a atuação dos irmãos da colônia Campo da Paz perante aos enfermos das regiões das sombras do umbral. E ela apresenta comparações, reflexões, conclusões sábias no tocante às atuações destes irmãos de fraternidade nestas regiões das sombras, em que eles auxiliam, ajudam e tentam apresentar conforme Jesus colocou em seu Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, vamos estudar a respeito das atuações dos irmãos da colônia Campo da Paz, perante o umbral, apresentando a todos estes irmãos destas regiões, inclusive aqueles que desencarnaram do nosso mundo físico, revoltados, prepotentes, não se reconhecendo como enfermos da alma, e estes irmãos fraternais tentam erguer estes irmãos caídos nestas regiões das sombras. Então vamos para a tela seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos fazer a nossa leitura habitual de alguns trechos do capítulo. Hoje, o capítulo 29 do livro Os Mensageiros. Cecília está desenvolvendo comparações a respeito
da colônia Campo da Paz e a colônia Nosso Lar. Segundo Cecília, a colônia Nosso Lar é uma colônia avançada, em que apresenta, já sabemos, naturalmente, em que a colônia Nosso Lar apresenta ministérios que são verdadeiras universidades de crescimento espiritual, segundo as palavras de Cecília. E ela faz comparações. Então vamos para a leitura. Narração André Luiz. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Um momento na leitura. Cecília, ela compara a colônia Nosso Lar com o Campo da Paz no sentido de que em Nosso Lar existem sofredores, Campo da Paz, obsessores. Tais menções identificam o trabalho intenso da colônia Campo da Paz diante do umbral, daquela região da sombra. E, segundo ela, a condição de atuação dos irmãos fraternais do Campo da Paz são atuações que exigem capacidades de profundas compreensões a respeito da ciência da vida, a vida elevada. Então vamos para a leitura. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme, que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram, e vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Finalizamos a leitura, irmãos, e segundo as palavras de Cecília, ela diz na parte final que somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram. Então, amigos dos estudos, segundo a Cecília, nós vivemos ainda certos das nossas fantasias perigosas, nós ainda não acreditamos que possuímos algumas enfermidades de natureza moral em nossa conduta, em nossa atitude. Então, Cecília desperta em nós a necessidade de avaliar, estudar, ponderar as nossas ações. Será que cada um de nós estamos certos em tudo? Precisamos nos curvar às orientações do Cristo, do Evangelho do Senhor Jesus, da doutrina espírita, do cristianismo primitivo, a fim de que possamos entender que nós somos aprendizes da vida infinita. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver o nosso estudo comparativo, hoje com o capítulo 29 do livro Os Mensageiros. Tal estudo, neste módulo, pode auxiliar em nosso entendimento a respeito das palavras de Cecília, quando ela esclarece as realidades espirituais no tocante aos irmãos do umbral, com suas revoltas, com seus comportamentos, e todos nós, de alguma forma, estamos incluídos nestes comportamentos que contrariam
as leis divinas que contrariam o Evangelho do Senhor Jesus. Então vamos ler alguns trechos das obras básicas, bem como o Evangelho do Senhor Jesus. Primeiro quadro, 1. Livro Céu e Inferno. Hoje apresento o artigo 21 do Código Penal da Vida Futura. Vamos para a leitura. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os, pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Finalizamos, irmãos, segundo a orientação do professor Allan Kardec, no artigo 21 do Código Penal da Vida Futura, a responsabilidade sempre é pessoal, intransferível. E quando nós não entendemos esta orientação das leis divinas, que a responsabilidade ela é intransferível, ela é pessoal em nossos acertos, em nossas faltas, em nossos méritos, isto é, cada um segundo a sua obra. Então, os irmãos que se encontram naquelas regiões que são auxiliados por diversas colônias, esses irmãos que vivem no umbral, nestas regiões difíceis, eles estão recebendo, segundo a lei de causa e efeito, ação e reação, as suas faltas, aquilo que eles conquistaram, que eles cultivaram na última encarnação. Então, irmãos, cada um segundo as suas obras. Vamos para o item, o quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 614. Allan Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Finalizamos a leitura, irmãos. E segundo a resposta do Espírito Superior, da questão 614 do Livro dos Espíritos, esclarece a respeito da lei natural, que é a lei de Deus. E todos nós só seremos infelizes quando dela nos afastamos, isto é, dessa lei de Deus, das leis de Deus, das leis divinas. Quando nos afastamos em atitudes, gestos, atos, condutas que contrariam as leis divinas, a lei do progresso, por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei de fraternidade, da justiça divina, quando os nossos atos são refratários diante destas leis, nós iremos nos tornar infelizes, imperfeitos. E estes irmãos que se encontram nestas regiões do umbral, segundo Cecília, são revoltados, não se sentem enfermos, ignoram esta realidade espiritual. Quando agimos de forma contrária, quando contrariamos as leis divinas em atos, gestos, naturalmente nos revoltamos, porque as leis divinas não vão se ajustar aos nossos caprichos, às nossas fantasias infantis. Então vamos para o quadro 3, Evangelho de Jesus. Encontra-se em São Marcos, capítulo 8, versículo 36. Assim falou o Mestre: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Finalizamos, irmãos. Jesus, com muita clareza, sabedoria e luz, ele esclarece que o homem, ao ganhar o mundo inteiro e perde, ele ignora
a sua imortalidade, a sua alma, o seu espírito, ele nada ganha, pelo contrário, ele fica algemado às realidades das leis divinas em que todos nós deveremos nos viver aquelas três condições, segundo o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. Este artigo 16 diz que existem três condições para que possamos refazer o nosso caminho. Estas três condições. Primeira, o arrependimento eficaz, em que irei discernir o bem e o mal em mim. A expiação, a necessidade de resgatar, viver uma nova vida, uma nova história, superando os velhos erros do passado. E a reparação, que permite eu me relacionar com desafetos, entender que a vida, ela faz o sentido. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, irmãos, vamos ponderar, refletir a respeito do sentido da vida em Cristo. O sentido da vida só existe na vida espiritual superior. O sentido da vida cresce, acontece em cada um de nós quando desenvolvemos a luz do Evangelho em nosso mundo íntimo. Vamos para a tela seguinte. Estamos no nosso último slide, última página, ainda no módulo Correspondências Doutrinárias. Irei apresentar um trecho do capítulo 18, de nome Obsessão, do livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier. O mentor Alexandre, que orienta André Luiz neste livro, na vida espiritual, ele esclarece a respeito do obsidiado, já que Cecília, no capítulo 29 do livro Os Mensageiros, que estamos estudando hoje, ela esclarece sobre os obsessores. Se existem obsessores, existem obsidiados que, infelizmente, mantêm sintonias com estes irmãos infelizes. Então vamos procurar entender, segundo as palavras do mentor Alexandre, a respeito do irmão obsidiado, seu comportamento. Então vamos para a leitura. Capítulo 18 do livro Missionários da Luz, palavras do mentor Alexandre. Narração André Luiz. O obsidiado, além de enfermo, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Finalizei a leitura, amigos dos estudos, e segundo o mentor Alexandre, do livro Missionários da Luz, desenvolvendo esclarecimentos a respeito dos temas que estamos estudando do livro Os Mensageiros, capítulo 29, em que a Cecília falou sobre obsessores. Estes temas são importantes para o nosso autoconhecimento. Então, segundo Alexandre, o obsidiado, além de enfermo, quase sempre é uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Então, irmãos, devemos, segundo as palavras do mentor Alexandre, devemos entender que ainda vivemos esta condição, às vezes, de obsessor, influenciando pessoas a comportamentos que violam as leis divinas, e às vezes nós vivemos a condição de obsidiado, aceitando influenciações que não representam a boa sintonia,
harmonia, do bem, da bondade. Com isso, devemos insistir na vigilância, na meditação, na caridade, procurar viver uma vida verdadeira na luz, na compreensão, procurar entender quais os conceitos, definições da vida, as definições que nós abraçamos, assimilamos, que muitas vezes são equívocos. Nós podemos, de forma obsidiada, propagar equívocos, erros de ideias, de conceitos que são alienações, que são imperfeições, que não têm a força, não têm o brilho da vida superior, da vida na luz. Então, o mentor Alexandre, do livro Missionários da Luz, com muita sabedoria, orienta que é uma condição dolorosa, que o obsidiado vive torturas, problemas espirituais no seu mundo mental. Só a reforma íntima, só o coração voltado aos valores autênticos de uma vida em Cristo. Fiquem na paz.